Boa pergunta, Luzinete. Isso aí, durante toda a tarde, início de noite, esteve no nosso Twitter. E eu quero dizer para vocês, eu vou fazer uma coisa aqui que nem sempre a gente faz, que é compartilhar a fonte primária, tá? Mas como essa fonte primária é pública, a televisão chinesa, Luzinete, diz que o Erdogan sofreu um infarto e que os familiares dele foram chamados às pressas ao hospital. As autoridades turcas, inclusive o vice-presidente da Turquia, disseram que isso é desinformação. Aí amanhã, existe um compromisso de entrevista do Erdogan para 4 canais de televisão na Turquia e existe também um compromisso de vídeo com o presidente Putin, que seria derivado da inauguração de uma estação de energia nuclear na Turquia. Então, vamos verificar se ele vai ou não aparecer, não é? Porque você tem 2 versões. Primeiro, você tem versões dadas pela televisão estatal chinesa e por muitos canais de Telegram, por muitos meios turcos, curdos, árabes, israelenses, no Cáucaso, de um modo geral, falando na deterioração na saúde do Erdogan, que passou mal durante uma entrevista ontem em algo que foi público. Primeiro disseram, olha, é um resfriado, é uma virose, tá tudo bem, ele vai voltar amanhã aos compromissos. Aí ele foi afastado dos compromissos de hoje. Depois disseram que ele voltaria nos compromissos de amanhã. Hoje há algum rumor de que amanhã ele não assume os compromissos. Então, Luzinete, para a televisão estatal chinesa, o Erdogan infartou e está em situação grave. Para as autoridades turcas, tudo não passa de rumor, de desinformação, e ele retomará a agenda dele o mais breve possível. Eu acho que amanhã a gente vai ter uma dimensão boa, e por isso eu fiz uma série de postagens, inclusive aí abrindo, Leonardo Amaro, boa noite, obrigado pela lembrança. Nós abrimos aqui as fontes, principalmente aquelas que são públicas e ligadas à mídia mainstream. Então, a televisão chinesa disse que o Erdogan infartou. Deve ter fontes, imagino. Agora, para as autoridades turcas, ele está com uma gripe ou com uma virose. Tá? Então, esse é o ponto. Agora, a gente vai acreditar em fatos na medida em que eles se sucedam, não é? Olha aí, ó, a Ana Maria Silva está trazendo um ponto. Leonardo, já vou retomar essa temática. Ana Maria Silva, boa noite, está trazendo um tema que é interessante aqui, dizendo que na CNN de Portugal falam que foi um infarto e que ele está em estado grave. Olha, então mais uma fonte, segundo a Ana Maria Silva nos traz, que diz que o Erdogan está em estado grave. As eleições na Turquia são dia 14 de maio, e esse é um tema bastante polêmico em toda a região. Tá? É um tema bastante polêmico em toda a região. Armando Rodar, seja bem-vindo. Um abraço para o nosso amigo de sempre, Bernardo Brito, grande brasileiro aqui conosco, a quem eu recomendo a todos vocês que sigam também em sua página no Twitter. O Bernardo está dizendo o seguinte, a tensão pré-eleição turca está em um grau máximo. A possível doença do Erdogan causa outro sismo no tabuleiro. Realmente, é uma eleição muito complicada e que, a partir do resultado, ou a partir dos desdobramentos do potencial resultado, podem levar a muitas situações complicadas na região, viu, gente? Isso aí vocês podem ter absoluta certeza. As coisas são bastante complexas e a Turquia é um player importante, não só em relação à sua extensão territorial, sua posição geográfica, o tamanho do seu exército, a proximidade em relação à questão do Mar Negro, os tratados que asseguram, inclusive, o trânsito no Mar Negro, cuja a mais importante signatária é a própria Turquia. Então nós temos toda essa situação. Carlos Carvalho está dizendo aqui, essa virose de Polônio, Marco Antônio Costa foi envenenado. Vamos ver. A versão oficial, não é, do governo turco é que ele tem uma virose ou uma gripe. Chegaram, inclusive, algumas informações de deputados do parlamento turco que diziam que ele teve uma indisposição estomacal. Então vamos aguardar, não é? A Sputnik Global também noticiou o infarto do Erdogan. O The Avenger está dizendo aqui que a Sputnik Global também teria anunciado. A primeira fonte que eu percebi que colocou isso de maneira clara, cabal, pública, inclusive falando sobre o chamado da família, esposa e filhos, para que fossem com urgência ao hospital, foi a televisão estatal chinesa. Tá?